O volta às aulas depois da quarentena. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você ainda não é inscrito no canal, então aproveita agora, já aperta o botãozinho vermelho, aperta o sininho para você sempre receber as notificações aqui do canal. Com certeza você está com muitos medos com a volta, com a abertura das escolas, com a volta das crianças para as escolas. Seria se as escolas têm estrutura suficiente para receber as crianças e os funcionários, se todas as famílias estão tomando as atitudes corretas dos procedimentos. Mesmo no ambiente escolar particular, também existem esses medos. De acordo com a Unicef, as escolas só podem retornar quando as autoridades de saúde e o governo conseguirem criar um plano de biossegurança. Quando tiver um plano com procedimentos e tudo bonitinho de como as escolas podem voltar. Só que cada governo, cada escola pode usar os seus procedimentos, considerando sempre os benefícios, os riscos para a volta às aulas, sempre pensando no maior interesse que são as crianças. Essa semana eu assisti uma webinar da Árvore de Livros com 3 profissionais falando sobre como seria a volta às aulas e cada um foi falando um pouquinho. Foi boa, vou deixar aqui o link aqui embaixo para você assistir se você quiser, mas uma coisa que me frustrou e frustrou também alguns outros profissionais que estavam assistindo essa webinar, que o professor Carlos Jennings, ele falou bastante sobre como foi a volta às aulas em Manaus, como que a escola particular que ele trabalha fez os rodízios. É muito bacana a forma como eles fizeram e a estrutura como eles foram modificando e adaptando, deu para perceber que realmente funcionou. Só que a maioria das nossas dúvidas é na educação infantil, é nos pequenininhos. E eu, inclusive, fiz essa pergunta lá na parte dos comentários e eu não obtive essa resposta. Mas eu acho também que essa culpa não é deles só. Ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém sabe. Não existe uma receita de bolo para isso ou um manual de como que a gente pode fazer com que as voltas às aulas sejam ou aconteçam de uma forma mais segura e que minimize qualquer contágio entre nós com as crianças ou elas conosco e os familiares. O que a gente sabe é que as escolas precisam voltar e todas as pessoas que trabalham dentro de uma escola precisam pensar em maneiras, em estratégias para que o vírus não dissemine e que a gente possa minimizar o contágio. Mas o que ninguém sabe, ninguém fala, é como que isso vai ser feito. A Unicef, ela tem um arquivo, tem vários na verdade, com procedimentos e algumas sugestões para as escolas. Também vou deixar aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada. A gente sabe que ainda não é possível a volta, mas a gente pode pensar e planejar em algumas preparações e estratégias para que a gente possa preparar a nossa sala de aula. Eu pesquisei algumas dicas e dei uma olhada bastante em alguns sites que falam como foi a volta na Dinamarca e alguns países na Europa. A Dinamarca foi um dos primeiros que abriram as escolas depois da quarentena. Então eu vou passar para vocês algumas dicas, quem sabe a gente consegue pensar em algumas maneiras e algumas estratégias e possibilidades que vão dar certo na sala de aula. Lembrando que cada sala é um ambiente diferente, cada escola tem o seu procedimento e que muitas vezes você pode tentar fazer uma coisa que um dia vai dar certo e no outro não. É sempre assim na sala de aula. Uma das coisas que eu vi bastante nos sites e algumas professoras que falam que vão fazer isso, adotar essa estratégia, é trocar o sapato das crianças logo quando eles chegam na escola. Eu vi que algumas pessoas sugeriram chulas, sem sapato mesmo, deixar os bebezinhos, as crianças pequenas sem o sapato, bebê, acho que é até o mais inteligente, né? Ou trocar por um outro sapato dentro da bolsa com plástico, que tá protegido, não teve outro contato. E aí todo mundo fala, lavem as mãos.
A gente sabe, tá bom? Todos os sites falaram isso, mas eu vou mostrar pra vocês uma dica, talvez uma ideia que dê certo. Uma coisa que eu pensei em fazer, e acho que é bem prudente, é colocar foto das crianças na sala. Então, por exemplo, eles chegam... Isso eu já tinha na minha sala. Então, quando eles chegam, tem a foto deles, eles sabem que é ali que é pra colocar a bolsa. Então, a minha foto tá ali, aí é ali que você vai colocar a bolsa. Então, é ali que a minha fotinho tá ali, é ali que eu vou colocar meu sapato. A minha fotinho tá ali, é aí que eu vou sentar na hora do circle. Lembrando que as fotos têm que estar laminadas, porque aí fica mais fácil de você passar o álcool também e não estraga, você consegue usar mais vezes. Uma outra dica. A gente precisa minimizar as nossas pulseiras, anéis, brincos, eu deixei só esse aqui. Mas assim, é tirar, porque toda vez que você for lavar a mão, se for passar álcool, você tem que ficar tirando, ficar colocando, você minimiza o contágio também quando você não tem nada de adereços. E cabelo preso. A gente tem que tranquilizar as crianças, tranquilizar as famílias, mas quem vai tranquilizar a gente? Uma das coisas que eu tenho lido bastante fala muito sobre mental health, que é a nossa saúde mental, e que as escolas devem fazer alguns grupos para conversar com os profissionais, para tranquilizar sobre os desafios que estão acontecendo, mas como se fosse um grupo de apoio, assim, sabe? Para poder desabafar. Se tiver uma psicóloga ainda, melhor ainda. Então a gente também tem que fazer isso com as crianças e com as famílias. A gente tem que lembrar que as crianças ficaram enclausuradas dentro de uma casa por muitos meses. Só que... E aí falam que a gente tem que acolher as crianças. Só que a gente só acolhe quando a gente está tranquila. Então a gente também tem que tentar trabalhar isso todos os dias. E aí você fala, mas Stephanie, a gente tem que acolher. Como que eu acolho uma criança se eu não posso ter contato com ela? Eu tenho que minimizar o contato com ela. Como que isso pode ser feito? A gente tem que lembrar que a gente ainda tem o nosso olhar, a gente ainda tem a nossa voz, a gente pode cantar músicas, a gente pode contar histórias, a gente pode criar espaços para que as crianças possam se sentir acolhidas. Quando você monta um espaço, põe os brinquedos de uma maneira organizada e convidativa, a criança se sente acolhida também. Então a gente tem que fazer isso. Teve uma época na minha carreira aí, que eu trabalhei numa sala com toddler, que eu tinha muito toddler. E o que eu fazia... Toddler é criança muito, muito bem pequena, né? Que eles chamam bem pequena. 18 meses. O que eu fazia com essas crianças, além de eu surtar, brincadeira, eu fazia cantos pedagógicos, muitos centers. Então eu colocava vários cantinhos para que eles podiam brincar e explorar naquele canto. Aí você fala, mas Stephanie, vai dar ruim, porque o que tá ali vai querer o brinquedo do outro, que vai querer o brinquedo do outro, que aí o outro vai morder o outro. Gente, sim, essas situações vão acontecer, mas você tem que pensar nessas estratégias para minimizar o contato, que eles se sintam acolhidos. Então, você pode colocar, organiza o center e coloca a foto naquele canto pedagógico da criança ou das crianças que vão ficar naquele canto naquele momento. E converse com elas, que é pra ela ficar ali naquele momento, que ela brinque daquele jeito, que ela faça aquilo, naquela hora. E olhos atentos o tempo todo. Converse sempre com as famílias para assegurar que todos os procedimentos de segurança e de higiene estão sendo feitos em casa também. Diariamente, todos os brinquedos e o ambiente da sala precisam ser limpos e esterilizados. A Unicef também fala que nós, professoras e todas as pessoas da escola, devem sinalizar, colocar, algumas imagens para sempre lembrar as pessoas de lavarem as mãos, de a forma correta de tossir, de usar o álcool em gel. Então, você pode fazer alguns desenhos dentro da sua sala de aula para lembrar as crianças da educação infantil. O que você pode fazer também, que eles falam, é de fazer um rodízio para lavar as mãos o tempo todo. Aí eu pensei desta maneira, como eu falei, na época quando eu tinha uma sala de toddler bem cheia e eu tinha 2 pessoas comigo. Então eu faria dessa forma. Eu coloquei todas as coisas da minha rotina, lembrando que a gente tem que pensar em flexibilidade. Não é sempre que você vai conseguir fazer tudo ou uma coisa, às vezes. Então eu coloquei todas as coisas da rotina.
Aí coloquei arrival, né, a chegada. Então, hora de lavar a mão, quando chegar, e tem que ser todo mundo. Então, a criança vai chegando, vai lavando as mãos, vai colocando álcool e vai instruindo pra ela onde ela tem que ficar. Aí eu coloquei aqui, ó, circle time. A hora do circle que a gente tem, a roda da conversa na sala. Eu coloquei 3 colunas. Então, a educadora S pega 6 crianças. A educadora M pega outras 6 e a educadora C, o resto, mais 6, não sei. O que eu faria? Eu faria um antes do circle time. Então, eu sou a referência da sala, eu sou a educadora e eu tenho essas 2 outras assistentes. Então, eu preciso fazer a roda de conversa. Então, eu vou pegar as minhas 6 crianças, eu vou lavar a mão dessas 6 crianças e vou sentar num local. Vou cantar, vou conversar, vou falar como que eles estão, vou falar cores, Você tem que tentar pensar algumas coisas que você vai fazer nesses minutos, enquanto as outras 2 estão lavando o grupo delas. E aí o grupo se junta com você e você faz o circle. A gente faz um rodízio de lavar as mãos. Então, por exemplo, vou fazer a story, vou fazer a contação de história. Eu vou pegar os meus 6 alunos, vou levar eles, eu vou lavar a mão deles. Enquanto eu espero os outros, eu vou cantar. Ou, foi uma outra coisa que eu pensei, eu colocaria o nome da educadora, né, das educadoras, porque a maioria das escolas públicas, de maternal, por exemplo, são mais professoras dentro da sala de aula e uma professora fica encarregada por um grupo. Lógico, todo mundo é encarregado de todo mundo, mas já existe essa divisão. Então, você pode fazer isso. Eu vou fazer a roda com essas 6 crianças. Enquanto eu faço a roda com essas 6 crianças, a outra educadora conta a história e depois a gente troca. Lembrando de sempre lavar as mãos entre as atividades e passar o álcool. Um outro mega desafio pra gente da educação infantil é a hora da troca das fraldas. Como fazer a troca das fraldas? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, saber quais são as crianças que você tem que trocar. Evacuou fulano. Então, é aquela criança, você precisa trocar naquele momento, né? Ela evacuou. Então, eu aprendi numa escola alguns procedimentos de limpeza, lembrando que a gente está sempre pensando em minimizar o contágio. Então, o que você tem que fazer então essa aqui é a bancada e aqui é onde tem a cuba, né, para você lavar a criança. Você vai pegar a esponja daquela cuba, não é várias esponjas uma esponja para várias cubas. É aquela esponja para aquela cuba. Você vai jogar o sabão, você vai esfregar com água quente, aí você vai jogar água, esperar essa água sair, joga a água de novo, você vai pegar o álcool e espirrar nessa cuba. Enquanto tá ali esterilizada, você vai limpando aqui a parte onde você vai colocar a criança. Então você vai fazer a mesma limpeza, vai jogar o álcool, como eu tô mostrando pra vocês. E aí o que a gente faz de errado? A gente faz isso aqui, ó. Movimento circular. Quando a gente faz movimento circular, a sujeira que tá aqui, eu jogo pra cá também. Tá errado, a gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é colocar o álcool, pegar um papel, né, descartável e fazer esse movimento aqui, ó. Se possível, troca até de papel. Mas, ó, tá vendo? É assim pra cá. Pra você jogar o negócio, a sujeira pra fora, o vírus pra fora. E não movimentos circulares. Depois que você esterilizou aqui, esterilizou a cuba, normalmente as escolas têm um papel, ainda que você coloca pra você colocar a criança. Antes de você colocar o bebê e colocar a criança, já deixa tudo ali no cantinho também, a roupa, a fralda que você vai ter, já deixa tudo separado no trocador. Algumas escolas já utilizavam as luvas nas horas das trocas, e é isso que a Unicef também fala que seria interessante da gente fazer. Então, utilizar luvas para fazer as trocas das crianças, além das máscaras ou do face shield. E uma coisa que eu aprendi nessa escola que eu achei muito, muito, muito legal, eles não usavam lencinho, é algodão, mas isso é mais por causa da criança, mas a gente usa espátula para passar a pomada, porque quando a gente coloca, às vezes, a pomada, mesmo com a luva, pode acabar tendo até um contato. Então a gente tinha uma espátula, aqueles palitos de sorvete, sabe? Aí a gente pegava a pomada com a espátula e passava
no bebê e na criança. Isso são maneiras da gente minimizar o contágio. E aí, por exemplo, já troquei o bebê, já tirei. O que eu faço? Limpo tudo novamente. Lembrando sempre de lavar as mãos, né? A maneira correta de lavar as mãos antes e depois das trocas. São muitas coisas, são muitos procedimentos e protocolos. Dentro desse documento da Unicef, eles dão várias outras dicas pra gente sobre como falar com os pais, ou tenha uma sala na sua escola, porque, por exemplo, se você olhou que a criança tá ficando um pouco resfriada, essa criança não pode nem entrar na escola. Então, você tem que isolar ela do grupo, então tem que ter um ambiente para você poder fazer isso. Mas a Unicef tem esse documento, eu vou colocar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhadinha. Lembrando que cada escola tem o seu procedimento e vai criar as suas regras. O que nós, professores e educadores, a gente tem que fazer é tranquilizar a família e as crianças, pensar em atividades que a gente pode deixar organizado de maneiras que possa convidar a criança para brincar de uma maneira autônoma. E a gente pode e deve utilizar as músicas e as histórias para acolher. Eu sei que não vai ser fácil. Vai ser um período de volta às aulas de readaptação para nós, para as crianças, para as famílias. E com certeza vai surgir outros desafios conforme a gente vai percebendo as nossas estratégias, as nossas maneiras. O que está acontecendo, o que está dando certo, o que não dá. Será que o rodízio vai dar certo? Tem escolas particulares em Manaus que já voltaram às aulas que começaram assim. Uma semana da turma do primeiro ano A vai 10 alunos. Aí na segunda semana vai outros 10 alunos. E o nosso trabalho como educadora vai aumentar. Só de pensar nisso, vai aumentar, porque pensa, você vai ter uma semana que você está trabalhando com aquela turma presencial, mas os que estão em casa você tem que continuar dando conta também. Então, vai ser o desafio? Vai ser o desafio. Mas a gente vai se adaptar e a gente vai conseguir resolver a situação. Vamos perceber as novas necessidades das crianças, vamos melhorar o nosso olhar como educador e a gente vai conseguir restabelecer o acolhimento, que a gente já tinha começado a fazer isso no começo do ano, e juntos a gente vai conseguir mostrar para as crianças que esse período que a gente está passando vai ser minimizado e que a gente vai conseguir, talvez não voltar ao normal do jeito que era, mas a gente vai conseguir encontrar um caminho melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem outro vídeo com algumas outras ideias de atividades ou brincadeiras que a gente possa fazer nos cantos pedagógicos, eu tô pensando em fazer, coloca aqui nos comentários pra gente conseguir, que aí eu posso fazer esse vídeo, ok? Não esqueçam de curtir esse vídeo e de compartilhar. Tchau!